Olá pessoal, eu sou a Ana Hetchick e este é o livro do bebê do Liam. Ele é enorme, ficou grandão e eu vou mostrar hoje o processo inteiro de fazer ele. Então, vem comigo. O primeiro passo para começar um projeto desses é escolher quais são os papéis que eu vou usar. Então, uma das maneiras que você pode fazer isso é comprar um desses livros aqui, esse tipo de, que eu chamo de livro, né? Tipo um bloco de papel, que ele já vem com várias folhas do mesmo tema. E aí você pode fazer o projeto inteiro usando só esse bloco. Isso quer dizer que o projeto vai ficar todo combinando e que vai dar tudo certo. Mas eu gosto de viver perigosamente e não é assim que eu faço as coisas. Então eu gosto de misturar e quando eu faço os meus álbuns, meus projetos, vai ter um pouco de cada bloco. Então esses são só alguns exemplos de álbuns que eu posso usar e outras folhas soltas também que eu separo, que algumas dessas folhas aqui, essa daqui eu tingi com chá para ela ficar com esse visual manchado. Então eu não sei como ele vai ficar e eu nunca sei como um projeto meu vai ficar. Eu vou acreditando no processo e montando ele devagarzinho. Então, o que eu sei sobre esse projeto é que a mãe do Liam pediu para ser o tamanho A4, que é um tamanho de caderno grande, deitado, né? Então, o da minha irmã também foi A4, mas foi na vertical. O álbum que eu fiz para minha irmã, que tem aqui no canal, né? O resultado final. Esse daqui vai ser o mesmo tamanho, só que na horizontal. Isso quer dizer que algumas páginas eu já cortei para ficar do tamanho certo e outras ainda não. As que eu não cortei é porque eu tô só enfiando uns papéis aqui no meio para ter uma ideia. Eu tô agora, nesse momento, trabalhando com a ideia de ter 3 cadernos dentro do livro, né? Assim, 3 grupos de folhas. E eu ainda não sei de quantas páginas dentro. Então, as páginas que eu já sei que eu quero fazer, eu tô anotando bem pequenininho. Não sei nem se vai dar pra ver, mas eu escrevi aqui capa, bem pequenininho, que na verdade não é a capa, é a segunda capa, como é que chama? Quando abre a primeira página, né? Então, só para ter uma ideia do que eu já tenho. Então, esses são pedaços de papéis que eu cortei para ficar da altura certa e dobrei no tamanho certo. Então, sobrou isso daqui e agora eu tenho que arranjar outra página que vai ser colada aqui. Então, tudo que eu colar, eu vou costurar por cima na minha máquina de costura, porque dá um detalhe a mais. E como eu falei, isso daqui é para durar bastante, então assim, vai que um dia a cola resseca e solta, então eu vou costurar para dar esse reforço para não acontecer um dia as folhas começarem a soltar e cair. Digamos que o Liam guarde isso para os filhos dele um dia verem o álbum de quando ele era bebê, então isso é para durar pelo menos, 30, 40 anos, se der tudo certo, né? Bom, para o livro aqui do Liam, a mãe dele tinha me falado em azul e laranja, uma combinação de cores que eu não costumo fazer e que eu achei interessante. Eu encontrei esses papéis aqui que eles são mais ou menos nesse esquema de cores de azul e laranja, amarelo. É um azul quase verde, né? Um azul esverdeado aqui, mas eu acho que está dentro da combinação de cores. Esse é um papel bem interessante, com um monte de desenhos e enfeites interessantes e coloridos. E eu achei que tinha a ver, então eu mostrei para ela, ela gostou. E eu vou aproveitar a temática de livros, porque a mãe do Liam, a Elaine, diz que gosta de ler. Ela já tem uma filha, ela gosta de ler para a Lívia e vai querer ler para o Liam. Então eu dei a ideia, vamos fazer uma coisa usando bastante livros
e esses tons de amarelo e azul. Algumas páginas eu vou decorar agora, nesse estado, assim, soltas. Outras páginas eu vou costurar, pelo menos as duas páginas, né, que vão ficar conectadas. Só que tem coisas que eu vou, dependendo de como eu for tingir ou de como eu for tratar esse papel, tem páginas que eu preciso decorar antes de começar a costurar o livro. Agora eu vou usar esse estilete aqui para cuidadosamente separar os elementos desses papéis. Bom, meu dedo chegou a ficar roxo, tanto que eu apertei, porque esse papel é muito grosso, então quando eu não faço força, ele às vezes não atravessa todo o papel. Então, e esse meu estilete aqui eu comprei no mercado, então digamos que não é assim o melhor estilete do mundo, mais afiado, mas funcionou. E eu ainda tenho outras folhas que eu quero cortar, não vai ser só isso. Bom, agora eu tô trabalhando aqui as páginas que vão ser do Halloween. Para esse livro aqui eu vou fazer uma parte de Halloween pela primeira vez. Então, aqui o problema é que quando eu trabalho com páginas coloridas, sempre tem que prestar atenção no que tem de cada lado, né? Então, para esse lado aqui, eu vou fazer com azul, vai ser hora do banho, com bolinhas, e daí na próxima página já vai ser as páginas de Halloween. Como atrás do azul era branco, eu fiz esfumaçado assim de laranja e rasguei um papel preto e colei por cima. E vou usar para esse lado aqui essa tag pretinha também. O detalhe que eu vou fazer aqui, extra, para dar o acabamento, aqui eu também fiz o esfumaçado preto em volta. E depois do Halloween vai vir o Natal, que eu já vou usar esse papel aqui. Então, assim, é um jogo de xadrez, encontrar o papel certo. Esse daqui tem tipo umas folhinhas que eu achei muito bonito. E como é escuro, vai ficar legal. Então, eu tenho aqui essas lantejoulas em formato de morcego, de aranha e de abóbora, que eu vou costurar na minha máquina de costura, aqui na tag e meus papéis. Bom, aqui está o resultado final, entre aspas, por enquanto. Eu resolvi fazer várias voltas para dar uma sensação de teia de aranha. Desse lado aqui, eu usei branco na linha de fundo. Eu ainda vou fazer toda a decoração dessa página e achei que ficou bem legal também com as linhas e o degradê de azul mais escuro que eu fiz em volta. Então, para fazer esse degradê, eu usei um aerógrafo que eu tenho, mas eu também uso esponjinha, algodãozinho com a tinta. Então, se você não tem aerógrafo, você pode fazer de várias maneiras. Aí, depois que eu uso o aerógrafo, fica marcado assim. E eu costurei elas, né,
na página onde elas vão encaixar. E no começo do livro eu gosto de botar sempre a árvore genealógica. Eu colei e costurei essa imagem de floresta. E ela é um bolso também, ó. Aqui ficou só a pontinha. E aqui dentro a mamãe pode colocar uma foto grande ou uma mensagem, vai ficar aqui. E eu coloquei o tema aqui dessas páginas, como vai ser a árvore, daquelas figuras que eu recortei. Eu usei uma aqui, eu tinha cortado os outros elementos que estavam aqui, então eu complementei com essas arvorezinhas, com essas folhinhas de árvore, né? Só que aqui atrás ficou o recorte que eu tinha feito da casa, então depois eu vou colocar alguma coisa aqui atrás para cobrir. Achei essas estrelinhas bem bonitinhas dentro do esquema de cor. E vou usar esse outro elemento aqui, olha. Então isso vai dar uma unidade, né? Esse daqui é cola branca num tubinho com a pontinha bem fininha, daí não sai muita cola, sai pouquinha cola de cada vez. E isso ajuda o papel a não enrugar. Se você passa muita cola, ele molha e enruga. E aí, quando eu coloco junto com a cola branca, eu gostei desse potinho, então eu tenho um vidro grande de cola branca, eu vou enchendo ele quando esvazio. E essa daqui é uma cola com acetona, ela tem esses avisos assim que é inflamável. E o bom dela é que ela seca imediatamente. Então você coloca o papel no lugar e ele já fixa, mas também se você errou, aí você se ferra. Bom, mais um tempinho passou aqui, e eu evoluí um pouco o andamento, o desenvolvimento do livro. Então, eu vou mostrar para vocês como tá agora. E cada vez que eu pego ele para fazer, eu mudo várias ideias que eu tinha tido anteriormente. Então, aqui é o recorte que eu fiz. Isso daqui é para quando o bebê nascer, a gente ter uma foto dele aqui. Eu vou colocar depois um papel definitivo para marcar o lugar, mas vai ficar aqui dentro assim Então essa vai ser a página inicial, ainda vai ter mais coisas aqui, costurada aqui em volta e tal. E aqui, esse é o momento em que nós estamos aqui na parte da árvore. Eu coloquei várias plantinhas aqui em volta, terminei de colar a casinha desse lado. Eu tô sentindo, esse laranja aqui quase não vai aparecer, agora ele tá me incomodando porque ele tá muito forte, mas eu tenho que pensar que isso daqui vai ser coberto por fotos coloridas, então vai ter fotos aqui, para aparecer só um pouquinho em volta, mas mesmo assim talvez eu passe alguma outra tinta por cima. Desse lado aqui, eu coloquei algumas páginas aqui dentro e costurei. Então, aqui no cantinho agora tem uma costura, aqui dentro tem um lacinho. Essa daqui vai ser a página da espera pelo bebê. Então, tem duas páginas aqui para colocar a mamãe grávida. E aqui nessa página, então, vai ser para a chegada. Eu fiz esse envelope aqui, que eu gostei, porque eu achei que combina esses dois bege aqui, que é um bege meio alaranjado. E eu recortei alguns bichinhos que eu quero usar aqui. Então, desse lado aqui, eu não sei se isso daqui eu vou colar e deixar abrir só para cima, esse é um envelope, mas eu tô pensando em deixar ele aberto assim, ó, daí você abre tudo quando você estiver olhando o álbum
e pode ter uma foto bem grande aqui dentro, outras fotos dentro. Desse lado aqui vai ser a página do nascimento, esse lado aqui vai ser a página do indo para casa, e no meio vai ter isso daqui. Essa daqui é mais uma página dupla para o Natal. E essa página de pinheiros, ela ia até o fim, era uma página normal. Eu resolvi cortar ela, tirar um pedaço e colocar um outro papel por trás para ela virar um lugar onde eu posso colocar coisas aqui. Então, eu fiz esse caderninho aqui, que eu achei super fofinho, com um lacinho vermelho. E dentro ele tem páginas vermelhas, que vai combinar bem com o Natal. Verde. Eu gosto bastante dessa estampa aqui, ela é bem feliz, bem colorida. Então, por enquanto, ela tá aqui no bolsinho que fica. Então, aí a próxima página é da Páscoa, que essa daqui é completamente nova. É desse papel, tudo surgiu porque eu queria fazer esse bolsinho aqui pro Natal, aí eu usei esse papel aqui. E aí, a próxima página, que é a da Páscoa, eu coloquei esses coelhos. E então, eu ainda não sei onde eu vou colar. Essas cenourinhas talvez venham pra cá. Ainda vou colocar mais elementos. Então, aí... Essa daqui vai ser a parte da escola. Então, eu encadernei essa página aqui inteira desse papel decorado, né? Eu só cortei do tamanho certo. Então... Tem mais essa página aqui, que vai vir pra cá, né? E falta uma pra esse lado aqui, talvez seja essa azul aqui. Isso daqui é tipo um bolso que eu tô fazendo. Eu vou costurar isso daqui em cima. E isso vai ser tipo... Aqui, pra você abrir e colocar lembranças, coisas. Esse é o plano por enquanto, tá? Pode mudar. Mas eu achei que ficou legal. E aí, daqui pra frente, eu não sei ainda. Eu tenho essa página dupla azul aqui, que também era um lugar que eu tinha pensado em usar isso daqui. Então, pode ser que eu use aqui, pode ser que não. Mas fica bem bonito também. E aí, eu tenho mais azuis. Um azul bem clarinho, que também vai ter o aniversário, a página do aniversário de 1 ano. E eu quero fazer uma página assim de tipo de biblioteca, dos livrinhos que ele leu com a mamãe, com a mãe. Então, esse é o momento em que nós estamos agora. E eu peguei essas páginas aqui de aquarela, que eu tenho, que são folhas de aquarela bem grandonas. E como a mamãe pinta aquarela, eu vou cortar uma dessas e uma das páginas aqui de dentro, ela vai ser de aquarela para a mamãe mesmo decorar, pintando aquarela. Aqui estamos para mais uma fase desse lindo álbum do bebê. Hoje, então, o que eu vou fazer? Começar com esse papel. Fui preparando várias partes. Além de eu ter atualizado essa árvore, eu coloquei um pouco de purpurina, porque eu achei que ela estava misturando muito com o fundo, então eu quis dar um destaque nela. Eu fiz assim, só na beirada das folhinhas, um pouco de purpurina, e passei mais caneta aqui, mais detalhes. Ainda vou fazer mais camadas por cima, como eu falei, vai ser muitas camadas de trabalho, e aí eu acho que tá ficando muito legal. Eu ainda tenho mais alguns animais que eu vou acrescentar aqui. Então, esse daqui foi mais uma coisinha que eu fiz nos últimos dias. Pode ver que essas aqui, ó, eu começo a ter coisas com corte especial, porque eu tenho uma máquina de fazer relevo e cortar. Tipo, é uma prensa que faz relevo e corta com faquinhas especiais. Então, agora eu vou aplicar tudo que já está pronto para ser aplicado nesse livro, depois dos meus últimos recortes. Eu tenho um carimbo antigo aqui,
que a almofadinha dele já tá meio seca, mas eu gosto quando ela fica assim meio seca, porque eu posso passar ele direto nas coisas. Vou passar uma costura aqui. Aí eu vou colocar isso daqui que são bolsinhos, tá? Aí eu vou fazer umas tags, a mamãe vai poder guardar coisas nos bolsinhos. Mas primeiro eu vou dar uma reforçada nessa emenda aqui. Então eu vou passar na minha máquina de costura e já volto. Aqui eu coloco só uma fita dupla face que vai segurar a renda no lugar. Que eu quero, na hora que eu costurar, né, já costurar uma renda aqui, que já vai ser um detalhe dessa página. Então, pronto, já passei pela máquina de costura. Aqui tá a costura do outro lado, eu vou cortar esses fiozinhos aqui. Mas antes de continuar essa página, porque eu também vou costurar essa parte aqui, né? E aí vai ficar cada vez maior e fica mais difícil de passar na máquina. Então, antes de continuar aumentando essa página, primeiro agora eu vou pular e eu vou vir para essa parte aqui, que eu preparei mais 2 papéis cortados tipo renda com a faquinha para colocar nessa página aqui. Para esse lado aqui eu vou usar alguns detalhes de amarelo que eu já fiz também. Aqui as coisas que eu vou juntando, tudo que é pequenininho eu vou colocando aqui dentro para não perder, que eu quero usar em algum momento, ou são ideias que eu fiz. Então eu peguei isso daqui na feirinha de antiguidades. E aí eu cortei, tem um cortador de papel também que faz essas cantoneiras. Aqui eu já vou colar, entregar colado. Mas quando ela tiver a foto, ela vai colocar aqui dentro e daí vai ficar um coração nos cantinhos, sabe? Então eu tô fazendo para ela depois colocar com umas fotos de cantinhos amarelinhos, vai combinar. E então, antes de eu costurar a outra parte do livro, eu vou costurar esse cantinho aqui. Ficou legal, eu também passei um pouquinho, fiz um sombreamento aqui. E agora eu vou costurar só em volta, porque isso vai ser um bolsinho, vai dar para colocar coisas dentro. Então aqui eu terminei essa parte, anexei essa dobra aqui, e aí eu resolvi colocar uma rendinha azul aqui no canto, fazer detalhezinho e passar uma costura extra aqui. E além disso, desse lado eu coloquei uma washi tape, que eu achei que ia dar um efeito bonito. No fim ela ficou tão transparente que eu nem sei se fez muita diferença, mas ela tem umas coisinhas escritas, ela é meio retrô. E eu achei que ficou no mesmo estilo, assim. A única coisa que eu vi que eu fiz errado foi que na hora que eu cortei isso daqui com a minha prensa, né, de cortar papel, eu devia ter cortado desse lado, porque daí eu teria colocado ao contrário. Enfim, eu não vi que do jeito que eu cortei, essas notas musicais ficaram de cabeça para baixo dentro do livro. Mas não faz mal, porque daqui é todo um espaço para colar fotos e tal. E aqui é para ser as páginas do nascimento do Liam. Então, aqui é quando ela vai para o hospital, aqui é quando ele nasce, esse lado, tem um bolsinho para colocar recordações, e desse lado aqui é ele já indo para casa. E uma coisa incrível aconteceu, que enquanto eu estava preparando aqui, bem essa parte, a Elaine me avisou que está indo para o hospital e que o Liam vai nascer. Chegou a hora. Eu estou muito feliz, muito animada, ansiosa para conhecer ele logo. E aí está. Logo vamos ter as fotos para colocar aqui. Então, aqui nos bolsinhos, eu resolvi passar a costura só desse lado, porque se eu colocasse as costuras aqui, ela ia ficar cheia de costura por cima dessa renda aqui desse lado, então eu achei melhor não. E só essa costura aqui eu acho que já vai dar um bom apoio. Então eu passei cola por dentro e eu deixei esses 3 bolsos aqui conectados. Então se ela quiser colocar uma coisa grande, tipo essa tag,
a tag pode ir até embaixo. Ó. E aí aqui pode colocar alguma coisa um pouco menor, né? Vai ficando por cima. Deixa eu... E esse bolso aqui eu colei por dentro, então se ela quiser colocar uma tag pequenininha aqui em cima, talvez menor do que essa, aqui dentro, dá pra colocar uma coisa pequenininha que não vai se perder. E as coisas maiorzinhas aqui. Eu não vou colocar muitas coisas já prontas aqui, porque com certeza vai ter lembrancinha do hospital, vai ter papelzinho que ela vai guardar, não sei, receita médica. Então, isso a gente deixa aqui para a mamãe decidir o que ela vai querer colocar. Esse laranja daqui tá bem no mesmo tom do laranja aqui do envelope, então eu achei que combinou. É uma combinação um pouco ousada, mas esse é o meu estilo. Então eu achei que esse azulzinho aqui deu um toquezinho super legal. Essa é a página central, então quando eu costurar, eu vou costurar esse envelope junto e ele vai estar bem no centro do... Ah, eu fecharia ele com 2 botões e uma cordinha de enrolar, só que a Elaine gosta de ímãs, então eu vou colocar um ímã aqui na parte de dentro e um ímã aqui na parte de dentro, que quando você fechar, ela vai ficar fechado magneticamente. Como eu falei, ela também é artesã, e aí ela pode editar o livro do jeito que ela quiser. Eu peguei esse projeto, inclusive, porque o Liam já estava para chegar e ela tinha muita coisa para resolver. E a gente sabe que é corrido, né, esse momento da vida. Então, eu tô fazendo isso daqui para ele. Eu vou botar essa tag aqui, olha, porque eu achei que combina com esse detalhe que eu fiz aqui. Já vai ficar com a tag, eu costurei em volta, o bolsinho tá pronto. Os detalhes ficaram bem legais. Esse amarelo, eu acho que na câmera tá parecendo um amarelo meio vibrante, mas ele é um amarelo clarinho na vida real. Não é um amarelo super forte. Então esse daqui é o primeiro caderno do livro, né? O primeiro grupo de páginas vai ser esse. Então passamos por essa... Conseguimos finalizar, né? Finalizar o que eu tenho para fazer hoje, nesse primeiro, só falta 2. A parte do Natal aqui eu não mexi mais, eu tô pensando que eu gostei muito disso daqui, porque ele tem vários brilhozinhos, que eu não sei se vai dar para pegar bem na câmera, mas ele tem detalhes de purpurina que eu acho que complementa aquela primeira purpurina que eu usei na árvore genealógica. Pode ser que eu use ele, mas eu tenho bastante coisa de Natal, então eu ainda não parei para fazer a decoração desse. As coisas que eu fui colando aqui também é porque senão eu vou esquecendo as ideias que eu vou tendo. São muitas páginas e muitas ideias. Então, eu usei meu cortador já para cortar aqui o detalhezinho dessa página. Então, eu vou começar colando as folhas que faltam aqui. Pronto, eu resolvi botar uma fita aqui, uma washi tape, porque eu também já tinha usado em outro lugar, então para ter, né, mais esse elemento, assim, as fitas. Então eu usei uma parecida com essa cor aqui, costurei por cima, deu certo, achei que ficou super bonito. Esse é o verso, onde eu vou colocar esse daqui, provavelmente, mas primeiro eu quero recortar melhor aqui os cantos, então eu não vou colar agora, nesse momento. Então agora eu vou colocar aqui as outras páginas de volta dentro. Ela fica... Essa página aqui continua aqui. Depois nós temos a página da Páscoa. E aí nesse último aqui eu vou encaixar isso daqui. E daí essa vai ser a página que vai estar dando de frente para esse daqui. Eu ainda não tenho certeza se eu deixo bastante azul no fim ou se eu troco. Podia trazer um azul para cá e passar essa daqui para o lugar de um azul lá para trás, por exemplo.
Bom, então aqui está como ficou essa página aqui, depois de eu colar, costurar, e eu resolvi aplicar aqui então um papel para aquarela. Então, conforme eu combinei com a minha amiga, ela vai poder pintar aqui e fazer uma decoração do jeito que ela achar melhor. Eu resolvi colocar esse adesivo aqui de folha, porque eu achei que só azul tava meio... não tava conversando muito com esse lado da página, sabe? Eu gosto que sempre tenha algo que conecte as duas páginas. Então, eu trouxe pra cá, pra esse bolso, umas tags, ou esse aqui fala Hello, I really love you, esse aqui fala Notes. Então ele tem um tom de amarelo e azul que eu achei que puxa para essa página aqui, e o verde puxa um pouco os tons dessa. Então eu achei que com isso daqui ficou, conectou as duas páginas. Então ficou assim. Aí para essa página aqui eu achei que ficaria legal ter alguma coisa puxando desse lado aqui para cá também, né, com essa mesma ideia de conversar entre as páginas. E aí eu comecei a fazer umas casinhas, que é o que eu faço, uma das coisas que eu gosto de fazer com restinhos de papel. Eu sempre guardo as sobrinhas pequenininhas para fazer esse tipo de casinhas. Então eu quero fazer algumas casinhas aqui. Vai agora, né, tá com o verso desse jeito. Quando eu terminar todas, eu vou colar aqui um papel liso. E eu quero fazer maiorzinha. Eu tô usando os restinhos de papel aqui de quando eu cortei essa aba, para trazer aqui então essa mesma estampa, esses mesmos tons para cá. Talvez eu vou substituir a costura dessa daqui por alguma outra coisa, mas gostei do efeito. Essa daqui também tá colada já. E essa vai ser a página do aniversário de 1 aninho. Então, eu cortei esse papel aqui, tirando, porque essa parte aqui ficava em cima, né? Eu mostrei antes o papel para vocês. Então, para não ter que cortar fora esses moranguinhos aqui, que eu queria usar eles nessa página, eu tive que cortar aqui para dentro. Aí eu ainda vou decidir como que eu vou fazer, como que eu vou cobrir aqui, o que eu vou usar. Mas vou fazer alguma coisa. Achei que ficou bem legal. Essa parte aqui levanta, então eu fiz esse mesmo acabamento aqui dos dois lados, que é tipo uma ondinha. Usei aqui uma renda, e aqui vai poder abrir também. Então, ainda vou fazer mais detalhes. Tô com várias coisas aqui de aniversário, que eu ainda tô decidindo o que eu vou usar onde. E aqui eu tô usando essa cola da Prit, que ela cola plástico também. E eu acho que ela é uma cola boa para colar folhas e flores secas. É que funciona melhor, na minha opinião, porque ela forma tipo um gel. Então, mesmo que a folha tenha uma textura, que ela não seja bem lisinha, ela fica depois bem colada. Só que ela demora um pouquinho mais para secar. Então, tem que colar e dar um tempo. Pronto, terminei de colar aqui os recortezinhos. Eu comecei a me empolgar e colocar várias coisinhas verdes, mas eu achei melhor me controlar e deixar só alguns detalhes. Aqui tem umas folhinhas que ainda estão um pouquinho soltas, tá movendo um pouquinho quando eu mexo. Então, quem sabe depois eu vou levantar as pontinhas e colocar um pinguinho de cola. Então, aqui dentro eu fiz uma parte de dinossauros, porque esse livro não vai ser sobre dinossauros, mas vai ter aqui escondidinho esse momento dinossauro aqui.
Aqui eu deixei um espacinho levantado aqui que ela pode colocar uma foto aqui para trás, para não ficar, para dar um efeito. Então, essa daqui vai ser a parte da introdução alimentar do bebê, experimentando novos sabores. E eu resolvi fazer essas três portinhas, essas três janelinhas. Eu pensei que talvez ela pode colocar fotos aqui dentro e escrever aqui em cima. Então, isso daqui, se fizer uma foto um pouquinho menor, com uma moldurinha dessa cor, ou pode fazer várias fotinhas pequenininhas, ou pode colocar uma foto comprida, várias fotos aqui embaixo, escrever, aí vai da criatividade da mamãe. Mas eu achei muito legal essas ilustrações e acho que dá para escrever alguma coisa bacana aqui embaixo, ou, né, fazer 3 fotos, não sei. Só sei que acho que combinou. E aí, desse lado aqui, na verdade, vai ter essa página aqui. Então, vai ser descobrindo novos sabores e descobrindo novos lugares. Então, por isso que eu separei esse balão aqui, que tem tudo a ver com viagem, né, passeio. Eu vou cortar um pouco menor essa ilustração para colocá-la aqui no canto. E eu gostei muito desse papel aqui. Talvez eu coloque ele para ser um bolsinho, ainda estou pensando. Vou começar aplicando a ilustração aqui no canto e depois eu vou ver o que eu faço com esse bolsinho. Bom, aqui eu comecei a decorar já. Então agora eu vou só aparar o que tá sobrando aqui nos cantinhos e vou passar a costura para dar mais um detalhe aqui. Eu costurei pulando a máquina de um lugar para o outro sem cortar a linha, então no fim eu cortei os excessos. Vou puxar para o avesso todas as pontinhas e aqui atrás então eu vou colar uma nuvem branca que vai cobrir todos esses acabamentos. Então não precisa amarrar, não precisa fazer nada, só puxar para o avesso, porque aqui eu vou passar cola e aí a cola mesmo vai segurar para não desfazer a costura. E depois de colar no papel branco eu vou passar uma costura em linha reta aqui embaixo, que vai ser para segurar no papel da nuvem e também para segurar essas florzinhas, as coisinhas que eu colei aqui embaixo. Então eu vou passar só uma vez, eu não passei agora, porque eu quero aproveitar e usar também para fixar no papel que vai fazer o verso. E aqui está o resultado final da vila de casinhas de papel. Eu colei ela então nesse papel branco, que é tipo uma nuvem, e ele levanta. Então, pode escrever aqui dentro, fazer mais alguma colagem, usar esse espaço aqui de outra maneira. Então, ficou assim. Essa página aqui, quando eu comecei, eu não tinha certeza ainda do que fazer, eu não estava muito feliz com ela.
E agora virou uma das minhas páginas favoritas desse livro, essas duas combinadas. Eu achei que ficou super bonito. Eu usei então o xadrez aqui para alguns detalhes e essa estampa aqui também. Então eu tô apaixonada por essa página aqui. Gostei bastante das cores no fim. Fiz algumas alterações na hora que eu tava terminando aqui, para caber dentro da nuvem. Eu resolvi tirar uma chaminé que tinha aqui, mas daí eu coloquei outra chaminé nessa casinha aqui e achei que ficou super legal. E hoje eu também aproveitei e cortei com a minha prensa de faquinhas, né, de cortar e fazer relevo, todos os títulos das páginas. Então, eu levei o livro junto comigo lá para outra mesa e fui vendo o que eu ia colocar em cada página e achando a maneira perfeita de cortar para encaixar. Então, só para cortar esses títulos aqui, me levou 2 horas. Então, esse é um trabalho bem demorado e com muitas horas de tempo investidas nele. O que eu vou fazer agora é colar alguns. Aqui nessa página eu ainda não sei qual que vai ser o título dela, tô pensando o que eu vou colocar aqui. Fiz um com a minha assinatura, não sei ainda onde é que eu vou colocar. Bom, agora é hora de partir para a próxima etapa. Eu já tô quase no ponto de encadernar. É o que eu já fiz até agora, botar uma capa, porque eu ainda posso mexer depois, né? Mas já tá ficando muita coisa solta. Mas antes disso, eu tenho esse projeto aqui de mini livro, porque eu conversei com a mãe do Leon sobre fazer 12 livrinhos, cada um representando um mês dele, e ter como se fosse a biblioteca dele, a prateleira com os livrinhos lá no fim. Então, aqui no fim, talvez depois disso, eu ainda tô pensando onde colocar. Vai ter uma página onde eu vou colocar, vão estar esses 12 livrinhos. Então, por enquanto, aqui no fim, é o aniversário de 1 ano, né? O 12º mês. E agora, depois, eu ia colocar os 12 livrinhos na contracapa, aqui na capa dura. Mas eu tô refletindo e eu acho que eu vou colocar, vai ficar muita coisa, muito pesada essa capa. Então, eu vou colocar mais um tomo aqui, um caderno, né, dentro do livro, porque agora tem esses daqui com as páginas, eu vou fazer um quarto. E eu vou usar esse papelão aqui, a princípio, para segurar os livrinhos. Então, eu vou precisar de espaço de bolsinhos e eu vou colocar 6 em cada página. Ao invés de colocar os 12 juntos, eu vou começar fazendo os livrinhos para daí depois ver como que eu vou anexar eles no livro. Então, eu decidi fazer eles com papel de aquarela, porque a mãe do Leon, ela pinta umas aquarelas muito legais e ela quer fazer as capinhas dos 12 livros. Então, eu vou fazer ele com esse papel de aquarela e ela vai poder decorar as capinhas como ela achar melhor, do gosto dela. Dentro não precisa de muitas páginas, a gente conversou, é só para ele ter ali a anotação do desenvolvimento do mês. O tamanho, o peso, se o médico falou alguma coisa interessante, se ele fez alguma descoberta nesse mês. Então, talvez dentro eu coloque só mais 1 ou 2 páginas, para ela também poder anexar umas fotos daquele mês e acabou. Então, também todo o resto do livro vai ser para armazenar as fotos mais importantes dos momentos desses 12 meses. Natal, Halloween, Páscoa, passeios, tudo vai estar lá com um registro maior. Mas aqui vai ter separado por mês a mês, a evolução dele. Então, é para ser um livro leve, pequeno, porque vai ser só um adendo ao livro principal.
fiz 12 livrinhos, já costurei aqui do lado, então todos eles estão com a costura de 3 pontos. Deixa eu mostrar aqui, que eu fiz com a linha azul, ficou bem bonitinha. E aí eu deixei para reforçar, eu passei na máquina de costura, só para segurar bem a fita aqui. Então só passei uma costurinha assim, abri e passei a costura antes de colocar, passei só na capa, né? Antes de prender os livros. A última coisa que eu fiz foi prender os livros aqui, dar um nozinho. Então eu peguei 2 cores de papel com a maior gramatura que eu tenho. Ele não é bem duro, ele parece uma cartolina de colégio, assim. Eu não sei que gramatura é essa, 240 talvez, por aí. Se você tiver maior, eu tinha até pensado em usar um pedaço de uma caixa de papelão, sabe? Mas daí eu achei que ia ficar muito grosso, eu ia cortar de uma caixa, mas não tem necessidade, também não é tão pesado, o livro só tem 4 folhas dentro. Eu ainda não decidi se eu vou usar, eu vou fazer duplo, por quê? Porque eu quero costurar os bolsos aqui, e aí na costura atrás eu vou colar outra folha, né? Então eu ainda não decidi se esse vai ser o verso para esconder a costura ou se esse vai ser o verso. Então, porque eu gosto muito desse bege, ele tem um brilho bonito, mas eu não sei se vai dar para colar alguma coisa nele, porque ele é um pouco encerado por causa dessa textura. Então talvez seja melhor colocar a costura, aí eu coloco essa branca por cima, e aqui eu posso decorar depois, fazer uma colagem, não sei. Eu resolvi, eu ia fazer o bolso de papel, mas eu tô com medo que de tanto botar e tirar os livrinhos do bolso, eu acabe rasgando, porque, sei lá, uma hora a criança vai querer olhar, e puxa com mais força. Então eu pensei em fazer com pano, com tecido. Eu separei esse tecido aqui, que ele é tipo uma imitação de camurça, talvez, mas é bem macio. Por dentro ele parece um moletom, olhando por dentro, mas por fora ele é tipo uma camurça. Ele tem uma elasticidade que é bom para tirar e botar os livrinhos, e ele não puxa fio, então ele não precisa de acabamento. Eu só vou cortar ele bem retinho e talvez colocar um pouquinho de tinta aqui em cima, só para dar um chance. Então eu vou fazer um bolso embaixo, assim, grande, separado por costura, e um em cima dos 2 lados. Bom, eu cortei 4 tiras de tecido, costurei em volta, ficou assim o verso. Esse tecido então tem uma elasticidade boa, pra gente colocar e tirar os livrinhos, e eu cuidei para ele ficar bem justinho, para não cair fora. Então, mesmo se virar o livro, não cai. E agora eu vou fazer o verso, que é emendar as 2 folhas e fazer elas ficarem inteiras para eu poder encadernar junto com as outras. Então, eu separei aqui alguns papéis que combinam. Eu acho que eu vou colocar esse daqui no meio, e depois para cada lado vai ter talvez um pedaço desse, um pedaço desse. E eu tenho essas florzinhas aqui, que são flores do meu jardim mesmo, que eu sequei dentro de um livro e depois plastifiquei. Então eu vou colocar elas como um bolsinho e também para dar mais estrutura. Então foi assim que ficou. Os livrinhos dentro e a parte de trás. Aqui ainda dá para fazer uma colagem. Eu usei essa estampa de outono aqui, achei que ficou bem bonita. Aqui na frente eu aproveitei e fiz um bolso, usando aquela mesma estampa de outono, mas ainda tem um pouco desse papel aqui, e desse também. Então eu posso fazer uma tag com ele, ou com esse, os dois. E
fica sendo um bolsinho para guardar alguma coisa. E eu costurei essas flores aqui também, prensadas e plastificadas. Então fica um bolsinho aqui, mas esse bolsinho é melhor se colocar uma coisa lisa atrás para destacar as flores. E de repente melhor usar esse, então. Bom, agora eu já estou começando a pensar aqui em como vai ser essa capa. E para isso eu comprei esse papel aqui, que no Brasil a gente chama de papel Paraná, eu acho, que é um papelão bem denso, específico para fazer capas. Eu tô querendo fazer essa capa aqui de jeans. Como vai ser um livro bem grosso, eu queria uma coisa que tivesse dentro das cores que eu tô usando. Eu usei bastante azul, amarelo, laranja. Então eu juntei aqui vários pedaços de jeans que eu tenho aqui em casa, de coisas que eu fui guardando, né? Quando eu paro de usar qualquer coisa jeans, eu corto e guardo. Então tem vários tons de jeans. Tô pensando qual usar e eu vou começar então cortando eles no tamanho correto. E eu pensei em tirar um bolso desses shorts e colocar na capa, que daí dá pra tipo guardar alguma coisa no bolso, fazer uma graça. Para ver o tamanho da lombada, eu vou ver o tamanho que já estão tamanho que já está o livro, e eu vou contar que ele ainda vai crescer um pouco. Então, para ele não ficar com aquele efeito assim de ficar muito aberto, um pouco aberto tudo bem, porque na hora de fechar ele dá uma apertadinha. Eu vou botar um fechinho, mas eu vou deixar a lombada um pouquinho maior do que seria necessário agora. Então, eu vou só pensar aqui, cortar esse papelão da altura que eu quero a lombada e montar com o jeans aqui. Então, eu acabei deixando o bolso costurado. Eu cheguei até a remover um bolso do outro lado, que eu pensei em colocar assim dois, mas no fim eu gostei desse daqui com o detalhe que tem aqui, essa coisinha de metal e o acabamento do bolso. Então eu deixei esse lado aqui para ser a capa. E no verso já colei o papelão da capa de livro, de encapar, e deixei 1,5 cm aqui de espaço, porque esse é um livro bem grande, que vai ter uma lombada grande e ainda vai crescer mais com as fotos dentro. Então eu deixei 1,5 cm, que é mais do que eu costumo deixar, para dar espaço para crescer. Então aqui tá a costura, eu fiz uma costura dupla, né? Costurei dobrei pro lado, costurei de novo para ficar bem reforçado, mas isso é uma opção, dava só para ter colado. E eu colei a parte de dentro aqui com uma cola branca, que é específica para tecido, mas você pode usar qualquer cola branca, desde que ela não seja muito aguada, que é para ela pegar bem. Então uma cola branca mais grossinha. E agora eu vou dobrar para cá para fazer o acabamento. E antes de colocar a parte de dentro, eu vou ver quais são as decorações que eu quero fazer, porque talvez eu ainda pendure alguma coisa pelo lado de fora, ou costure aqui no bolso. Eu quero colocar o nome do Leon, colocar mais alguns detalhes aqui, que se eu tiver que furar esse papelão, não vai estragar o acabamento por dentro. Então esse acabamento por dentro aqui é a última coisa que eu vou colocar. Primeiro eu vou fazer esse acabamento aqui, dobrar tudo aqui nos cantinhos, depois fazer a decoração por fora e só por último colar a parte de dentro da lombada e das capas.
Eu ainda não sei como eu vou terminar de decorar essa capa, mas eu coloquei esses botões aqui, então achei que ia ser uma coisa interessante de mostrar. Eu acabei decidindo usar tons de vermelho, laranja, amarelo, aqui junto com o azul, para quebrar o azul. Então eu costurei esses botões com essa linha bem grossa. E como é papelão, e isso daqui vai ser onde eu vou querer passar o elástico para fechar, que eu vou usar, se puxar muito, a corda acaba cortando o papelão, né? Então, mesmo tendo esse tecido aqui para segurar, eu não queria que a linha afundasse no papelão no lado de dentro. Por isso, normalmente, quando eu faço essa costura, eu coloco um botão por dentro também, porque daí a corda passa no botão e segura nele, né? Só que como eu já tinha também pensado em colocar mais esses dois botões na capa de trás, e depois eu vou mostrar porquê, como que eu vou querer fechar, mas eu pensei em colocar esses botões bege atrás. Então, se eu colocasse também botões por dentro, isso ia acabar acrescentando muito na largura da capa. O botão vermelho aqui, ele já acrescenta bastante. Vai ter esse outro botão aqui desse lado e vai ter mais, né, as páginas dentro. Então, isso já vai ficar bem gordo, e para não colocar botão, então, o que eu vou fazer é colocar um pedaço de acetato. Eu peguei uma parte de cima aqui de uma coisa qualquer, de um pote de alguma coisa que eu comprei, e recortei quadradinhos. Então, desse lado aqui, ó, dá pra ver que a parte de dentro não tá direto no papel, tá em um pedacinho de acetato. E isso ajuda, então, a ancorar a linha, e mesmo se alguém der um puxão, sei lá, uma criança estiver olhando, pegar, né, de mau jeito, isso não vai arrebentar, vai ficar bem firme por dentro e por fora. Então, só queria mostrar como que eu faço isso, que eu acho que pode ser interessante. Eu começo cortando um quadradinho, e aí depois eu uso o meu inseparável rolo de papel higiênico de artesanato para apoiar, segurar o botão em cima, e com qualquer ferramenta de perfurar, essa daqui é boa, que é confortável de segurar, e quanto mais eu enfio, mais o buraco aumenta, porque ela começa fininha e fica bem grande. Então, se eu quiser fazer um buracão, é só colocar mais. Então, eu gosto muito dessa, eu nem lembro onde eu comprei. Segura para marcar os 4 furos, não tem mistério. E o papel higiênico deixa furar, mas não vai atravessar tudo. Então, esse rolinho de papel higiênico, para mim, ele é muito prático. Aí, fez os 4 furinhos no acetato. E eu vou posicionar os botões, ver bem onde eu quero que eles fiquem, e posicionar na parte de trás. Só para não ter o risco da linha ficar solta. Então, eu passei mais um pinguinho de cola e vou deixar secar. Então, foi assim que eu fiz esse botãozinho aqui. Eu vou fazer o outro aqui do lado. Então, agora é como... é assim que está a capa agora. 2 botões desse lado, 2 botões desse lado. E eu fiquei pensando um bom tempo como que eu ia
fazer o resto da capa aqui, né? Como que eu vou colocar as outras decorações. Então, eu decidi usar esses recortes de madeirinha, que eles são dessa cor aqui, assim, e dá para comprar pacotinhos com vários. Então, eu tinha esse daqui, e continuo com a ideia de pendurar essa chave aqui em algum lugar, não sei, mas eu acho que eu vou colar primeiro o nominho dele aqui, vai dar uma cor e um destaque pro nome, porque eu ia colocar só o nome, mas eu tava achando muito pouco, muito vazio, né, muito perdido o nome. E aqui, então, eu pintei da mesma cor, pintei com canetinha. Na verdade, eu peguei algumas letras que a gente não usa muito, né, eu comprei um alfabeto inteiro, e aí letras como o K e o W eu usei para fazer teste. Eu pintei com caneta, com tinta, fiz vários testes para ver que cor que eu queria, porque eu queria que ficasse amarelo, mas as cores que eu tinha tava ficando tipo um amarelo quase fosforescente, muito claro, e eu queria um amarelo um pouco mais fechado. Então, pintei aqui em cima desse plástico, por isso que ele tá aqui. E aí, depois que eu escolhi a cor certa, eu repliquei, ó. Esse amarelo aqui do K não é o amarelo que eu pintei. É que agora, hoje tá um dia nublado, então eu tô com nem dá pra ver a diferença, mas eu prometo que no sol, um dia claro, dá pra ver. As cores ficam meio estranhas no dia nublado. Então, eu testei as cores aqui, depois eu vou jogar fora essas letrinhas. E depois eu decidi colocar uns detalhezinhos de dourado. Esse caderno aqui, ele não tem muito dourado, porque a mãe do Leon não gosta muito de dourado. Geralmente ela usa mais coisa prata. Então eu evitei colocar muitos detalhes dourados. Mas esse daqui é só para dar, como vai ter essa chave aqui que é dourada, eu pensei assim que podia ter uma sujeirinha de dourado em volta das letras, assim nos cantinhos, que não é uma coisa assim que chama atenção logo que você vê, você fala, nossa, dourado. Mas assim, conforme mexer, sabe, você vê um brilhozinho. Então, eu coloquei isso e depois ainda por cima eu coloquei um verniz. Coloquei um verniz que é para não soltar a tinta e não soltar o papelzinho. Então, depois de tudo isso, eu ainda envernizei. E agora eu vou colar. A minha mesa tá um caos agora, porque eu acabei de instalar esse negócio para bater na porta, para pendurar um penduricalho depois. E é desses daqui, olha, que você passa tipo uma bailarina, né? Que é chão, abre a perninha. E aí fica preso. Então agora tá bem preso aqui. Separei cantoneiras, mas isso eu vou colocar depois de colocar o forro por dentro. Então já estão aqui aguardando a vez delas chegar. E a minha mesa nesse momento está um caos, porque essa parte de dentro aqui eu considero muito importante. Eu gosto sempre de colocar aqui dentro um forro bem contrastante, só que a minha pulseirinha que eu fiz de melancia, porque eu gosto de melancia. Enfim, então eu tô procurando uma cor contrastante, mas que ainda assim combine. Eu tirei vários papéis que eu tinha guardado e tô vendo um por um do lado aqui do livro. Aí, então eu pensei para a primeira página talvez essa cor aqui meio de tijolo, porque aqui tem uns detalhes em vermelho
e eu acho que combina melhor. Então, e aí aqui no meio, na lombada, eu vou usar pano, porque eu vou costurar, tal. Então, o papel, geralmente, o papel acaba sofrendo muito com todos os pontos e tal. Então, eu vou escolher uma cor pra frente, uma cor pra trás, e eu acho que na lombada, eu ia colocar jeans também, mas eu vou colocar uma coisinha diferente. Eu tenho esse tecido aqui cru, que eu acho que vai combinar e vai conectar tudo. Gente, eu tô quebrando a minha cabeça para fazer isso daqui, ó. Esse é a marcação de onde eu vou furar para encadernar o livro. Então, eu tenho que levar em consideração que eu coloquei esse ganchinho aqui antes de saber onde eu ia querer furar. Então, são só 4 cadernos. Eu coloquei ele bem no meio, só que eu esqueci que ele é largo, então não posso ter furo aqui. Então, eu tava pensando mais ou menos onde que era uma boa, porque eu quero que os furos comecem bem nas extremidades, não queria fazer só no meio, porque são cadernos bem pesados, então eu quero distribuir bem o peso nos furos. Vai ser 6 furos, então, para 4 cadernos. Aí eu tava aqui fazendo os meus cálculos e aí eu corto um pedaço de papel do tamanho da lombada, dobro ao meio para marcar o meio e vou experimentando as distâncias, tá? Eu veio 1 hora só nisso, mas agora tá aqui, ó. Maravilha. Aí agora eu vou colocar aqui e vou marcar, furar aqui. Eu começo, antes de furar com a agulha, eu já deixo pré-furado com um instrumento assim que é fácil de fazer força, para já ficar tudo marcadinho, e depois eu vou encadernar. Então agora eu vou fazer os furos primeiro. Eu costurei já 3 cadernos aqui dentro, e agora então eu vou mostrar enquanto eu costuro o último. Ó, tá assim. Esse daqui é o que vai ser costurado agora. E esses daqui são os que já estão prontos. E eu decidi colocar miçangas aqui do lado enquanto eu costuro. Depois eu ainda vou colocar mais um penduricalho aqui. E eu gostei porque essas miçangas têm as estrelinhas das cores que eu tô usando aqui em destaque no livro todo. Então eu separei mais umas aqui. E eu tô costurando usando essa agulha estranha que eu comprei no AliExpress, que é uma agulha de costurar couro. Então, ela vem aqui com as pecinhas, com 2 ponteiras que eu posso trocar aqui. E o bom dela é que é para você furar coisas com força. Quando eu costurava só com a agulha, eu me cortava toda. Então, isso daqui é muito bom, você não precisa, né, desse tipo de ferramenta, mas eu acho que ajuda. Ainda se você quiser, você pode enrolar uma linha aqui e usar essa linha enrolada. Como eu vou costurar só 8 pontos, na verdade 6, como eu vou costurar só 6 pontos aqui, eu não preciso de tanta linha enrolada, mas se eu fosse costurar uma roupa inteira, sei lá, calça, uma jaqueta de couro, uma bolsa, talvez fosse bom ir usando a corda dali. Mas eu tenho uma corda que eu calculo o quanto cortar 3 vezes a altura do livro. 1, 2, 3. Mais ou menos 3 vezes a altura, porque eu preciso de 2 vezes a altura para costurar. E aí a sobrinha aqui é só para poder dar o nozinho. Então, 3, se você quer que fique, dá um lacinho com a pontinha pendurada, pode fazer 4 vezes a altura. Então, eu já furei aqui dentro, né? No começo eu marquei aqui os pontos usando aquele modelo, né? Usando a matriz que eu fiz aqui.
e depois furei com este furador aqui. Eu já marquei aqui no livro também pontinhos da mesma, usando a mesma matriz, da mesma altura, e já furei também com o furador, então eles já estão pré-furados para me ajudar. Essa costura funciona com uma ponta da linha que fica para esse lado aqui e a outra ponta da linha fica para dentro, e ela vai formando essas orelhinhas aqui. E aí, cada vez que forma uma orelhinha, eu passo ela por dentro, e depois formo a próxima orelhinha, e passo ela por dentro, e dá um efeito de máquina de costura à mão. Só que antes de passar por dentro das orelhinhas, eu vou colocar as miçangas. Então, é isso que eu vou colocar. É um processo meio demorado, então eu vou acelerar aqui o vídeo. Aqui. Esse daqui pode ser uma página central, porque ela abre inteira. Pode usar isso como uma página, ou ela pode fechar, colar como envelope, colocar coisinhas para guardar aqui. Então, tá tudo encadernado. Eu coloquei bem aleatório aqui as miçangas, e como ainda vai ter mais uns enfeites pendurados aqui, não, vai ficar assim bem cheio de coisa, como eu gosto. Aqui a costura passou um pouco por cima do encaixe, mas eu acho que no fim ficou bem distribuído, ficou bem colocado. Eu fiz aqui para o bolso duas tags com ilhós de metal, só para enfeitar também. Dá para usar dentro do livro, se não quiser usar aqui. E escolhi essa cor aqui, achei que ficava legal. Até pensei em fazer vermelho ou amarelo, mas achei que assim fica mais discreto. Aqui eu já botei bastante informação do lado, na lombada. E eu tinha colocado antes um penduricalho amarelo, mas eu acabei trocando por essa folha e pinha de pinheiro, que é a mesma cor dos metaizinhos, e aqui disso daqui também. E esse elástico aqui do lado, ele é bem comprido, ó. Eu fiz ele comprido para a gente poder inventar maneiras de amarrar, ó. Ele tá assim por cima, mas eu também posso fazer ele, posso dar duas voltas, ele é bem comprido mesmo, posso dar duas voltas nele, ou posso fazer uma só. Então, se eu der duas voltas nele, eu posso começar aqui por baixo, pegar um botão só, por exemplo, passar por trás dos dois botões e voltar aqui e prender nesse botão também. Aí ele fica mais apertado, fica bem firme e não mexe aqui muito o livro. Quando ele ficar mais pesado, se ele ficar muito grosso, daí posso fazer uma outra amarração, passar só uma vez, aí dá bastante margem para criatividade.
E eu fiz um penduricalho. Eu achei que essa chave aqui ia ficar muita coisa. Então eu acabei colocando uma chavinha bem pequenininha. Eu sei que dentro do livro eu usei cores mais suaves, só que aqui fora eu achei legal. Eu comecei com esse amarelo e esse vermelho aqui, procurando botões que correspondessem, e acabei me empolgando. E eu fiz uma coisa que o Liam acharia bacana, na minha opinião. Recém-nascido gosta de coisa colorida, então eu fiz bem colorido para ele gostar. Aí a mãe dele pode escolher usar ou não isso aqui no livro. Pode fazer outro, se ela achar isso aqui muito espalhafatoso. Então vai ficar assim. E eu ainda quero acrescentar o detalhe das cantoneiras. Então, gente, aqui está como ficou o livro do Liam. Coloquei essas cantoneiras no fim, nos 4 cantos. E no final, o resultado do projeto me agradou muito. Eu gostei muito das cores, gostei muito de como ele ficou resistente, de jeans. É uma coisa assim que você pega na mão, ele é parrudo. É um livro que você pode jogar ele na cabeça de alguém, você mata a pessoa, assassina, né? Pensamentos assassinos. Quem assiste, ouve podcast de crime enquanto faz livro. Mas é isso, ele tá muito resistente. Eu sempre digo que não é porque uma coisa é artesanal que ela precisa ser frágil, né? Mal feita, ou sei lá. Não é nem mal feita, às vezes é bem feito, mas é frágil. Eu gosto de fazer coisas assim para durar, principalmente quando é um livro do bebê, né? Algo que é para durar muito tempo. Então aí está tudo reforçado, mas ainda é papel, tome cuidado ao manusear. E chegamos ao resultado final. Como esse vídeo já está muito comprido, eu vou linkar aqui direto o vídeo em que eu vou passar página a página do começo ao fim e mostrar como ficou. Então, continue assistindo no próximo vídeo para ver como que ficou por dentro, de cabo a rabo, o livro do bebê do Liam. Obrigado por assistir toda essa jornada, o passo a passo. Espero que você tenha gostado de me acompanhar. E clique aqui para assinar o canal, clique aqui para assistir como ficou o resultado, para a gente ver página por página.